Tá, agora vamos olhar para a questão do mal por uma perspectiva um pouco mais aprofundada, tá bom? Se Deus é bom, por que que o mal existe? E essa vai parecer uma perspectiva bastante herege, mas basicamente toda a realidade tridimensional existe por causa do mal. Aí você entende que o mal é um não entendimento. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, você pode dar uma olhadinha lá depois. Tá? Então, se você entendeu aquele princípio, a gente pode mergulhar um pouquinho mais. A realidade existe e a matéria tridimensional é condensada por causa da culpa. No outro vídeo, eu falo sobre mecânica quântica. Você pode dar uma olhadinha lá também, que eu explico mais ou menos os conceitos da mecânica quântica. E aí você precisa entender aquilo lá também para conseguir entender esse vídeo. Mas vamos lá. O que é culpa? Culpa é um sentimento profundo de autorrejeição. É uma repulsão. Culpa é uma repulsa a si mesmo, em algum nível. E a culpa geralmente é resultado de um não entendimento. Então você não entendeu alguma coisa sobre a sua vida, sobre sua própria atitude diante de alguma coisa, sobre por que você foi responsável por alguma coisa que você sofreu, e busca tentar entendimento para isso, não encontra resposta, e quando não encontra resposta você tem mais sofrimento. Aí a sua mente, diante daquilo, tentando caçar e sem encontrar a resposta, começa a criar um movimento que é um movimento de auto-repulsa. Então ela para de olhar para dentro de si mesma para entender o motivo, porque ela não entende o motivo, então ela repulsa a si mesma. E quando ela repulsa a si mesma, ela precisa olhar para o externo, para fora. E quando ela olha para fora, ela precisa encontrar um ponto de apoio e um ponto de refúgio em que ela possa se segurar. Porque ela não encontra resposta para alguma coisa dentro de si. Então ela vai olhar para o externo para ver se ela pode se distrair de alguma maneira do próprio não entendimento. Então ela olha para o externo e tenta pegar alguma coisa. Aí você precisa entender que a consciência não é limitada a essa matéria, tá bom? A consciência existe para além disso. Como resultado de uma teia intrincada de ciclos e ciclos e ciclos. Eu posso falar sobre isso depois também com mais calma. Então ela precisa encontrar alguma coisa na qual ela possa se segurar. E aí, ela vai tentar manipular os elétrons. Energia infinita cíclica em movimento. Um eterno potencial à espera da perspectiva do observador para se manifestar. Ela vai manipular os elétrons, que são uma parte de si mesma, para tentar criar alguma coisa externa. Então ela se divide e cria uma outra forma. Quem entendeu? O elétron é só uma onda de probabilidade lá, suspensa. Se você tem dúvida, assiste o vídeo sobre mecânica quântica. Então, a culpa leva a pessoa a projetar alguma coisa externa a si mesma, para a qual ela possa olhar.
problema é que aquela segunda coisa que ela criou é um resultado do não entendimento dela e uma resposta à culpa que ela tem, aos não entendimentos dela. Então aquela outra forma de consciência vai ter os mesmos dilemas e os mesmos processos, de maneiras diferentes. E ela vai incomodar a outra pessoa de alguma maneira. Então elas vão criando outras formas e se repulsando e tentando se agarrar a alguma coisa, Aí que surge a projeção. E a projeção leva ao apego. Basicamente, a realidade inteira existe por causa de culpa, apego, medo e dúvida, que são todas manifestações de autorrepulsa. Repulsa a si mesmo. Então, para olhar para o mal, você precisa olhar para a vida como um todo. Hoje é muito engraçado que eu estava no jardim ali, olhando uma formiga. Acho que alguém tinha passado pelo quintal e tinha pisado nela sem querer. Ela ficou machucada, mano. E aí várias formigas passavam por ela e tipo, dane-se. Ninguém dava a mínima. Ela lá machucada, ferida, sabe? Ninguém parava pra ajudar. Nesse contexto, né? As formigas geralmente pegam umas às outras, sim. Mas nesse contexto em específico, eles estavam ignorando ela. E eu sei que era pra me passar algum ensinamento. Aí eu comecei a refletir sobre isso com a força. Pensando sobre. Aí eu parei pra refletir com a força. Caraca, força da ayahuasca, da medicina. Caramba! Já parou pra pensar que a existência inteira dessa formiga se resume a buscar alimento para criar uma colônia para a rainha? E a força falou comigo sobre isso. E já parou para pensar que essa formiga não tem propósito por si mesma? Que ela não conhece a si mesma, que ela não entende a si mesma? E esse nível de não entendimento sobre si mesma é tão grande que ela dedica a existência dela a servir uma outra forma de consciência, que é a rainha, e escraviza a si mesma no meio desse processo. Aí a força falou pra mim: se você virasse para essa formiga agora e dissesse para ela: olha, você é um indivíduo, você tem um propósito específico seu, alguma coisa que você precisa fazer por si mesma. Primeiro a formiga surta, porque a vida dela é dedicada a uma outra forma de consciência, mas depois ela vai se perguntar sobre isso. E se perguntando sobre isso, ela vai buscar um objetivo para si mesma. E aí todo o ecossistema é desequilibrado. Porque as formigas moldam a terra, as formigas levam alimentos de cá para lá, adubo de cá para lá, pólen de cá para lá. Então, se em algum momento a formiga para olhar para si mesma e muda a direção e para de servir a rainha, toda a vida acaba numa formiga. Porque essa formiga vai afetar o formigueiro inteiro. E aí vai afetar outras formigas e toda a genealogia delas. Aí lascou. Isso acontece com tudo que existe. Com cada insetinho. Com cada forma de consciência. Eles não conseguem entender a si mesmos porque eles têm consciência. E não entendendo a si mesmos, eles vão agindo de maneira automática. E o automático é algo que não parte de uma observação profunda de si mesmo.
Então, o não entendimento dessas formas de vida sustenta toda a vida. Tudo que existe, cada plantinha que está aqui, cada árvore. E aí tem a diferença, né? Você já parou para se perguntar por quê? Nossa, isso merece um outro vídeo, não falo sobre isso agora não. Mas por que que as árvores absorvem gás carbônico e liberam oxigênio? E por que que nós inalamos oxigênio e soltamos gás carbônico? Fica a pergunta. Para além das explicações da matéria, da ciência, todo mundo já teve explicações infinitas sobre isso, tá na hora de a gente pular para um outro nível agora. Vamos pular para outro nível. Para se perguntar de maneira mais profunda sobre o porquê das coisas. Por quê? Por quê? Filosofar sobre isso. E aqui eu tô filosofando. Se você acha isso coerente e vê algum padrão lógico nisso, você aplica na sua vida também. Tá. Então todo o não entendimento e toda a autorrepulsa fundamenta a vida. Fundamenta a criação da matéria. E o mal é isso, entende? Que é um não entendimento sobre alguma coisa que você passou, que gera repulsa a si mesmo e faz você olhar para o externo. E olhando para o externo você projeta, porque aquela coisa de alguma maneira tem uma correlação com o não entendimento seu. Aí você se apega àquela coisa. E se apegando você condensa a realidade. Concretiza a realidade. Aí você começa a ter medo de perder aquilo no que você se apegou. Toda a matéria existe por causa disso. Por causa da culpa. Então todo mundo que está encarnado, todo mundo que está encarnado é mal, de alguma maneira. Se você entende que mal é um não entendimento sobre si mesmo, sobre o próprio propósito. É o elétron não conseguindo entender como ele pode se manifestar. E por que que ele se manifesta. Então se você parar para olhar isso com atenção, você vai perceber que todo ser humano, em última instância, é mal. E a gente tem que ressignificar mal. Porque o mal, que é o não entendimento, vai ter repercussões diferentes, proporcionais ao tamanho da dor que foi sofrida. Então, alguns não entendimentos são mais sutis e menos perceptíveis. E alguns não entendimentos são tão fortes porque o nível de autorrepulsa é tão grande que eles são expulsos para fora na forma de uma agressão. E quando uma pessoa agride a outra, ela está tentando afastar alguma coisa que é uma memória de uma vida passada dela ou de uma vida presente dela que ela não conseguiu entender e foi muito doloroso para ela. Então ela empurra e agride e ofende e diminui e oprime. Porque ela está tentando reproduzir o comportamento para ver se a partir da própria perspectiva ela entende por que a outra pessoa fez isso com ela. Embora esse seja um nível extremo do mal, ele está manifesto em todos os seres. Porque todos os seres têm alguma coisa que não entendem sobre si mesmos e têm algum nível de autorrepulsa. E aí, se você para pensar que para além dessa existência aqui sua, você teve outras existências, você vai entender o tamanho do não entendimento. Você vai entender o tamanho do não entendimento. Então é muita coisa para entender. Enquanto a gente não entende isso, a gente sente culpa. Enquanto a gente sente culpa, a gente tem pequenas atitudes de violência. Às vezes manifestadas como uma coisa boa.
Porque a violência, em última instância, é um não entendimento sobre o próprio propósito e o propósito de outra pessoa. Então, às vezes a gente faz alguma coisa por ela, acreditando que é o bom e o certo para ela, e na verdade não é. Porque você não sabe qual é o propósito daquela pessoa e pelo que ela precisa passar para aprender a própria missão. Enquanto a gente não olha para si mesmo, entende a si mesmo, entende em que parcela da nossa consciência nós somos filhos de Deus, no sentido de que Deus é o primeiro elétron, a primeira coisa que se manifestou, e que ainda se aí manifesta, né? Porque o elétron é isso, é uma onda de probabilidade infinita, espiritual, imutável. E se todos nós temos elétrons dentro de nós, todos nós somos Deus, e filhos de Deus, e co-criadores dessa realidade. Enquanto a gente não entende isso, não olha para si mesmo de verdade, entendendo quem eu sou, e que eu sou o filho de Deus, virando para si mesmo e dizendo isso, para se perguntar, se eu sou Deus, por que eu escolhi passar por isso? Por que eu manifestei essa coisa na minha vida? Porque é esse o processo. Quando você fala que é filho de Deus, você tem que entender que você é Deus como Ele. E aí, entendendo que você é Deus como Ele, você tem que entender que Ele criou essa realidade. Então você também cria uma realidade para você. E aí, enquanto você não entende essa realidade que você criou, você tem autorrepulsa e pequenas atitudes de projeção. E toda projeção é uma forma de violência, porque suprime a liberdade alheia. Suprime a liberdade de conhecer o próprio propósito, inerente ao outro. Então você vai perceber que todas as manifestações da realidade, todas elas, a forma como a gente escolhe trabalho, como a gente é educado na escola, te dá um monte de disciplina, história, vai aprender sobre os outros, mas aprender sobre si mesmo, não. Olhar para si mesmo e se entender, não. Trabalho, vai escolher trabalho porque você olhou para o seu propósito e entendeu alguma coisa, ou você vai escolher trabalho porque tem que pagar as contas? Vai olhar para fora, vai olhar para fora, vai olhar para fora. Percebe que toda a realidade é construída em torno disso? Como uma colônia de formigas, a formiga olha para a rainha. Mas para onde nós olhamos? Essa é a pergunta. Para onde nós olhamos? Curioso. Curioso mesmo. Então, se Deus é bom, por que o mal existe? O mal existe por causa disso. Por causa disso. Aí você tem que parar para olhar com atenção para onde existe a maldade em você, desconstruindo o conceito de maldade. O conceito de pecado. Pecado vem de um verbo grego que eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Estudei isso faz um tempo. Esse termo grego significa uma distorção da essência original. É desvirtuar alguma coisa. E desvirtuar alguma coisa é agir de uma maneira diferente do propósito. Então o pecado não tem a ver com o que a igreja fala sobre pecado nesse nível externo das coisas, entende? As pessoas precisam entender profundamente o que é que Jesus disse, mano. E o que é que Paulo disse. Quando Paulo falou que toda a humanidade é nascida do pecado e só Deus pode nos regenerar, ele estava querendo dizer que toda a matéria existe por causa do não entendimento, do propósito, que desvirtua as ações de uma pessoa.
dos níveis mais sutis e mais mínimos até os maiores. Se você está trabalhando no emprego e você não sabe por que você escolheu aquele emprego, isso é pecado. É foda, é foda. Porque é uma desvirtuação, é isso mesmo, desvirtuação do propósito. E aí quando ele falou que todo ser humano é nascido do pecado, ele estava falando sobre isso, porque o filho é uma resposta ao não entendimento dos pais, que nasce com não entendimento sobre si mesmo e sobre o próprio propósito. Então a gente precisa desconstruir a ideia de mal. Senão a gente não encontra a resposta para si mesmo. Entende como são coisas bem sutis? Se você não entende o que é o mal e por que o mal existe, você não entende a si mesmo. Porque é esse o processo. Quando a gente se pergunta por que, se Deus é bom, por que o mal existe, a gente... parece uma questão macrocósmica, a gente olhando para o mal, tipo a guerra no Iraque, na Síria agora. Agora não. Ave Maria. A gente olha para isso no macrocosmo. Mas se você parar para refletir profundamente sobre essa questão, você vai entender que essa pergunta é a pergunta essencial da humanidade. Porque se o mal é um não entendimento, que leva à culpa, que leva à projeção, à agressão e à violência, quando a gente pergunta sobre isso, a gente está dizendo, se Deus é bom, por que eu tive que passar por tudo isso? Olha os pernilonguinhos começando a vir. Tá, poxa, parece um Megazord, mano. E a gente não entendendo a nossa própria vida. E por isso fugindo do propósito. Você é Deus e filho de Deus. Co-criador dessa realidade. Por isso você precisa pegar todos esses não entendimentos, por isso que Paulo fala sobre... Ele não fala só sobre homossexuais, ele começa falando sobre isso, mas depois ele joga todo mundo no balaio. Todo mundo, vai ler Romanos 1 para você ver. Porque não é sobre a atitude. Se a gente olha para a atitude, a gente perde o foco. A gente precisa olhar para o não entendimento. Para o que não foi entendido daquela questão. E o entendimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Manifestação de Nossa Senhora Virgem da Conceição. Damos graças. Por isso que só Deus pode nos salvar. E isso a gente entra num outro processo, que é o processo da eleição. Mas eu vou falar isso num outro vídeo, né? Eu preciso falar um pouco sobre o cristianismo porque, enfim, é a fundamentação da nossa cultura, tá bom? Então não tem como falar sobre essas coisas aqui sem falar sobre o cristianismo. Porque mesmo que você ignore, você foi criado nesse padrão. Então tem que olhar para esse padrão e se questionar sobre ele também. E é isso. Então quando você olhar para uma pessoa fazendo alguma coisa ruim, você entende que aquilo é só a reprodução extrema de algum não entendimento. E ao mesmo tempo, aquele não entendimento daquela pessoa vai afetar outras pessoas. E aquela outra pessoa, quando ela parar para olhar para si mesma, vai descobrir um valor. Alguma coisa que ela viu de muito errado no mundo que ela precisa curar. Por isso que é tudo muito bem intrincado. Não existe nada que esteja fora de controle. Porque tudo funciona de maneira orgânica na vida. Como as formigas. Se a gente olha para o não entendimento de uma formiga e julga aquilo, a gente não entende as coisas no macro. Então a agressão que uma pessoa sofre, se ela olhar com profundidade para aquilo, profundidade, por isso que eu trabalho com as medicinas.
Rapé, ayahuasca, sananga, Santa Maria. A sananga eu tenho um pouco de medo ainda. Santa Maria também. Mas rapé e ayahuasca, para que a gente se conecte com a nossa espiritualidade mesmo, sabe? Com os seres que estão na outra dimensão, que enxergam as coisas fora dos limites do tempo e do espaço, para que eles nos ajudem a entender as coisas. Tipo, meu Deus do céu, por que eu passei por tal coisa? Ele vai pegar você e vai chamar a sua consciência macrocósmica. Vamos conversar, olha aqui, meu filho, deixa eu te contar uma história. E você vai entender o padrão. E a partir disso você vai olhar para o externo, perceber que aquilo também é uma reprodução do seu não entendimento. E vai dizer, eu preciso curar isso. Eu entendi. Eu entendi. Tem que curar. Aí você vai lá e cura. Trazendo entendimento. A cura é entendimento. Nossa, eu quero começar a falar sobre um monte de coisa muito doida, sobre plantas e... Mas deixa isso para um outro dia. Enfim, é isso então. Entende que está tudo intrincado. E se você julga alguma coisa, é porque você não entende porque aquela coisa teve que acontecer. Aí você olha para o seu próprio não entendimento, entendendo que o não entendimento leva à culpa e à repulsa. Porque se você se incomoda com alguma coisa, é porque tem alguma repercussão daquilo em algum aspecto da sua memória e da sua consciência que é ativado como gatilho naquilo. Por isso, quando você julga, você é julgado. Entendeu? Porque você reproduz não entendimento. A pessoa age com não entendimento, você não entende aquilo e age com não entendimento também. Isso leva a todo o processo. Por isso que tem que olhar para todas as coisas sem julgamento, cara. Entendendo que se você se incomodou, é porque tem algum aspecto de si mesmo que você precisa entender. Para descobrir seu propósito, seus valores, suas paixões, seus talentos. Para encontrar a verdadeira liberdade, liberdade em si mesmo. E quando a gente encontra liberdade em si mesmo, profundamente mesmo, a gente não tem mais apego. E eu tô encarnado, então assim, eu tô falando isso aqui, mas não vem, você fala sobre isso, mas você não vive isso. Eu tô encarnado também. Se eu tô encarnado é porque tem alguma coisa que eu não entendi também. Então eu tô continuando nesse processo também. Então também tenho meus amigos, meus apegos, também tenho minhas culpas, também tenho meus medos. Também tenho minhas dúvidas, porque a vida é uma coisa só. Então eu tô falando isso aqui pra você ver se cabe na sua vida e se você quer ter uma técnica ou uma estratégia diferente para conseguir melhorar. Entendendo esses eventos. Então quando você julga alguma coisa, você comete um ato de violência a si mesmo, porque é contraproducente, entende? O julgamento te mantém na superfície das coisas. Você não mergulha para entender com profundidade por que uma coisa aconteceu. Então muitas vezes a gente julga a si mesmo. Entende que todo julgamento é culpa? É se manter na superfície? É não mergulhar com profundidade em alguma coisa? Julgamento é culpa. Quando você julga alguma coisa, você está culpando alguém ou você está se culpando por alguma coisa. Isso leva a sofrimento. E sofrimento é o mal, manifestado de formas diferentes. É isso. O dia tá lindo demais, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, a luz da vida é o resultado de um sonho nosso. Um sonho de construir uma realidade nova, em que todas as pessoas sejam plenamente livres e ao mesmo tempo que todas elas conheçam o próprio propósito, tendo entendimento e se curando das próprias dores. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem aqui na descrição do vídeo que vai ter um link para um outro vídeo meu, um link para o site, para que você consiga acompanhar a gente. E se você se identificar, a gente está querendo construir isso junto. Então, se você entende o seu propósito, quer saber um pouco mais sobre o seu propósito, desculpa, engasguei, e quer aplicar esse propósito na construção de uma nova era, você pode colar junto, tá bom? Pra gente construir esse mundo novo aí pra gente, tá bom?
E aí, curte esse vídeo, porque se você curte, o YouTube fala, ó, essa coisa é bacana. Aí ele manda para mais pessoas e compartilha se você achou que teve alguma utilidade na sua vida, aquilo que eu falei. Deve ter utilidade na vida de alguma outra pessoa também. Olha o Megazord, ele voltou. Aparece pra câmera, velho. Será que ele vai aparecer? Ah, não vai, velho. E pousando o celular. Tá bom. Beijo. Muito obrigado.